Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do YouTube. Eu sou Heitor Luigi e você está no canal da Informática Avançada. E hoje, nós vamos ter um quadro Nostalgia Nintendo Wii U, Bom, o Nintendo Wii U, ele foi lançado no novembro de 2012, pela Nintendo, esse console interessante, que a gente tem, pela Nintendo, ele vem com um diferencial bastante chamativo, que foi o Gamepad, mas ele foi um fracasso, realmente ele foi um console muito bom para sua época, ele teve as suas revoluções, mas como a Nintendo na época era uma empresa muito cabeça dura, você sabe o que aconteceu, o Wii U foi um fracasso, vendendo apenas 11 milhões de vendas, mais ou menos, e foi um fracasso para a Nintendo, Mas nem tudo foi fracasso, A Nintendo teve alguns acertos, nesse console, Bom, primeira coisa, na minha opinião, existiu vários fatores, para a ascensão do Wii U, a sua queda, Ele mal cresceu e já caiu, Mas a primeira coisa que a Nintendo fez, que levou ao fracasso do videogame foi o nome, E lembrando, tudo isso é minha opinião, que eu vou dizer, e algumas coisas são coisas verdadeiras, que são fatos, que é coisas que tiveram no videogame, que aconteceu, Bom, o nome, do videogame foi bastante preocupante porque na época tinha muita gente casual que não entende videogame, que não sabia distinguir o que era o Nintendo Wii, que teve uma bastante notoriedade no mundo dos videogames, e o Wii U, Então, muita gente chegava na loja, não sabia se o Nintendo Wii, o Wii U era um acessório ou um videogame novo, entendeu? Claro que a gente que está no movimento de videogame se entende, mas o jogador casual não entende isso, Ele chega lá, ele quer comprar as coisas e muitas das vezes o vendedor não sabe, ainda mais produto novo, que geralmente não tem, um apelo muito grande de conhecimento. Na época a internet já era forte, mas você esperava que a empresa fizesse uma propaganda interessante para que as pessoas conhecessem o seu produto, entendeu? Segundo, o marketing da Nintendo, a Nintendo, ela não soube vender o seu peixe, Então, fez com que o Wii U, fosse não vou dizer pro saco, mas ele não foi bem aproveitado, Por quê? Ela não soube vender o seu console e não soube vender as funcionalidades que seu console, teve, Outra coisa, que eu vou comentar, poucos jogos realmente utilizaram a função boa do Gamepad que ele teve, como um controle mais uma segunda tela, Que foram, Wii U e a maior parte dos exclusivos feitos para o Wii U, tirando os remasterizados que vieram da geração do GameCube e o Wii, entendeu? Então, a Nintendo perdeu, uma chance de fazer um bom videogame por um bom preço, com boas features, E não deu muito certo, o Wii U, Mas ele teve seus acertos, Outro erro, na minha opinião, sobre o Wii U foi o hardware dele, entendeu? Na verdade, o hardware do Wii U, ele não é um hardware ruim, entendeu? É sim um hardware fraco, mas não é um hardware ruim, Pelo que eu dei uma pesquisadinha básica na internet, o poder geral do Wii U é equivalente a um Xbox 360 e um PS3 um pouquinho mais forte. Eu não sei quanto que é esse pouquinho mais forte, mas não deve ser algo entre deve ser assim, Xbox 360, o PS4 e no meio lá tá o Wii U. Entendeu? Mais ou menos isso. Ele é tipo assim, um Xbox 360 um pouquinho mais forte, um PS3, entendeu? O hardware dele, Bom, outra coisa que nós temos que ressaltar, é que o Wii U, ele é um pouquinho diferente, dos consoles atuais que nós temos, o PS4 e o Xbox One, que já compartilha uma arquitetura de PC e compartilha uma APU, que é um pouco novo isso na indústria dos videogames, Porque para quem sabe, uma APU
É um processador, mais uma placa de vídeo no único chip, né? Que você faz tudo, entendeu? E já o Nintendo Wii U, ele tem uma CPU dedicada e uma GPU dedicada, né? Bom, né? A CPU do Wii U, né? É uma CPU da IBM de 3 cores, né? De 3 núcleos e o clock de 1.24 GHz, né? 1.2, né? É fraco, né? Vamos ser sinceros. Mas não porque, né, ele é fraco que significa ruim. Eu vou ser sincero. Eu achei uma... Como que eu vou dizer assim? Um vacilo, né? Uma criação de console e os engenheiros de hardware da Nintendo optarem por um hardware tão ruim, entendeu? Visto que em 2012 que ele foi lançado, geralmente eles começam a produzir, né, o console 2 anos e meio antes, porque geralmente uma geração de consoles tem 5 anos, né? Então, quando chega no meio da geração, em 2 anos e meio, né, eles já tem, tipo... eles já vão começar a fabricar para no final da geração eles já terem o processo pronto. Claro que no início da geração eles vão fazer meio que o conceito do sucessor, entendeu? Né? Então, o hardware do Wii U ainda era fraco, entendeu? Ah, e botando uma curiosidade, né? Que pouca gente sabe que eu fui dar uma pesquisada, né? E o processador, praticamente, o hardware do Nintendo Wii U é um hardware requentado, entendeu? O hardware do Wii U é o mesmo hardware que tem no Wii e que tem o mesmo hardware do GameCube. Claro, com uma diferença de geração e de tempo, entendeu? Então, por isso que nós temos a retrocompatibilidade meio comum nos videogames da Nintendo, né? Bom, né? Uma coisa que eu gostaria de falar, né? É que o Wii U tem retrocompatibilidade nativa com o Nintendo Wii, entendeu? Não tem retrocompatibilidade com o GameCube nativa, entendeu? Pelo que eu sei. Por falta de uma existência de algum tipo de chip no hardware que foi feito para baratear o console, então não tem essa retrocompatibilidade, entendeu? Mas a retrocompatibilidade existe por mídia digital, entendeu? Então, quem comprou digital pode jogar no Wii U os jogos do GameCube, entendeu? Bom, né? A memória RAM do Wii U, né? Eu achei muito também que foi junto uma CPU. Também não teria muita coerência botar uma CPU tipo, teoricamente fraca com bastante memória RAM, né? Que só ia encarecer o produto, né? Foi colocado, né? 2 GB de DDR3, né? Que na minha opinião é fraco, é pouca coisa. Se tivesse sido 4 GB ia ficar perfeito, né? Porque nós ficaríamos 2 para sistema, ou 1 para sistema, e 2 ou 3 para rodar os jogos, né? Visto que nós temos que salientar que geralmente o sistema da Nintendo de dashboard, essas coisas, não tem uma coisa assim tão elaborada, geralmente não tem muitos aplicativos extras, então não precisaria tanto de hardware para sistema, né? Mas claro que uma parte tem que ser reservada, né? Na minha opinião, né? A memória RAM também é fraca, né? Entendeu? E, né? A GPU, né? Do Nintendo Wii U, né? É uma... Peraí. É uma AMD. Nossa. É uma AMD Radeon, né? De 550 MHz, né? Não é uma GPU, tipo, muito forte, né? Bom. Peraí. Não é uma GPU muito forte, entendeu? Entendeu? Ela é uma R600 e uma R700 da arquitetura da AMD, entendeu? Provavelmente é alguma coisa customizada com já alguma arquitetura que ele já tem no AMD para produzir em massa para baratear, entendeu? O que significa, né? Alguma coisa que eles já tenham, né? Que é de PC, né? Mas geralmente as placas de vídeo, chip que vão nas placas de vídeo, né?
geralmente é um pouco mais forte, tem um clock que gasta mais energia. Então é alguma versão, alguma variante de uma GPU que já exista que foi colocada no videogame, entendeu? Bom, aqui onde eu estou vendo não tem tipo muita informação sobre a GPU, então, né, nós não temos muita coisa, né? Bom, né, agora temos que falar uma coisa crucial, né? O desenvolvimento, né, dos jogos, né? O que aconteceu, né, para os desenvolvedores, né, que foi outro erro do Wii U, né? Bom, né, temos um rumor, né, que o kit de desenvolvimento do videogame custava $5.000, né? Se isso for verdade, lembrando que isso é um rumor, né, que eu posso falar, que o pessoal falou na internet, eu pesquisei e não achei nada falando sobre o kit de desenvolvimento. Se o kit custar mesmo isso, esse também foi mais um dos fatores que levou ao fracasso de videogame, entendeu? Porque o kit de desenvolvimento era muito caro e ficava muito mais caro para as produtoras de jogos comprarem o kit de desenvolvimento para fazer o jogo e para saber se o jogo ia vender bem para eles ganharem dinheiro. E visto que o Nintendo Wii U foi um videogame de mais parte de exclusivos, entendeu? Então, multiplataforma geralmente não saía, e quando saía capado, né? Saía bem fraco, saía bem equivalente a um PS3 360, mas às vezes um pouquinho pior, entendeu? E também, né, ele era difícil de fazer, então praticamente eles tinham que portar. Por exemplo, vamos fazer um Call of Duty para o Nintendo Wii U, eles tinham que portar o jogo todo para o console. Era praticamente um jogo novo, que eles tinham que fazer praticamente tudo do zero, entendeu? Então por isso, né, que levou-se mais um fracasso do Wii U, né? A dificuldade dos programadores fazerem um jogo, visto que eles tinham que fazer praticamente um jogo do zero para o Nintendo Wii U, né? Entendeu? E, né, como foi, né, que a mídia, né, abraçou o Wii U. Muita gente gostou, muita gente não gostou, né? Mas o erro muito grande da Nintendo foi o preço. O Wii U também é um console caro. Ele foi lançado por $300, né? Que nos Estados Unidos é um preço razoável, as pessoas podem pagar $300. Não é um preço caro, entendeu? Mas só que a Nintendo não fez uma coisa inteligente, né? Botar um bundle mais barato, né? Por uns $200, entendeu? Ou 150, levando aí um jogo, né? Levando aí o controle Pro, que eu, na minha opinião, eu acho que é vender muito mais, né? Que o próprio Wii U com o Gamepad. O Gamepad, ele tinha tecnologia, era uma ideia muito boa, mas o Gamepad encarecia muito o console. O preço do Gamepad era a média de $150 a $200, a média da produção do Gamepad. O Gamepad para produzir tipo, é um pouco mais barato, mas tipo, não tinha tanto lucro no Gamepad. Então, para Nintendo produzir o Gamepad, eles gastavam mais ou menos $250 a $260 e vendia tipo por 300. A Nintendo não tinha muito lucro, entendeu? De vendas do hardware, entendeu? Ela tinha um lucro bem pouco. Ela revertia esse lucro vendendo o jogo, vendendo Mario, vendendo Donkey Kong, vendendo Zelda, entendeu? Então, né, a Nintendo, né, que a gente tem que respeitar muito, porque é uma das empresas que está aí desde o início da geração dos videogames, né? Pelo que eu me lembro, eu acho que foi a Nintendo, né, que começou praticamente o movimento de console, de videogame, entendeu? Então a gente tem que ter um respeito interessante por ela, porque ela fez muita coisa boa que nós temos aí até hoje. E se a Nintendo não tivesse começado, talvez o mercado dos videogames hoje em dia seria muito diferente, entendeu? Né? Bom, né, sobre o Wii U, né, falando mais sobre ele, né, sobre os jogos, sobre a receptividade, né? Bom, né? Pera aí. Receptividade, né? Bom, o Wii U, né?
nós tivemos um aparelho muito bom, né? Vamos fazer um resumo geral. Só que vários erros que a Nintendo fez, né? Fez com que ele fosse pro saco, entendeu? Na verdade, ele não é um console ruim, entendeu? Geralmente o pessoal fala na gringa, né, que ele é um console incompreendido, entendeu? Mas eu vou ser sincero, eu não vou botar a mão na cabeça da Nintendo, entendeu? Pra poder falar que o console, ele deveria ter vendido mais. Sim, o Wii U deveria ter vendido mais, mas se a Nintendo não tivesse feito tanto vacilo, entendeu? Por quê? O Wii U, né, ele poderia ter sido um console muito melhor, entendeu? Ele poderia ter sido um console muito melhor, mas não foi bem aproveitado, entendeu? E na época também a Nintendo tinha políticas muito, muito arcaicas, né? Sendo Nintendo, né? E ela viu que ela tomou prejuízo no Wii U e corrigiu tudo no Nintendo Switch. Claro que a gente ainda tá no início do Switch, a gente tem muita coisa pra ver do Nintendo Switch pra ver o que vai ser, né? Mas podemos dizer que a Nintendo aprendeu com os erros do Wii U, né? Mas voltando a falar dos erros do Wii U, né? A mídia do Wii U, né? É um disco óptico, né? Proprietário, né? Da Nintendo, né? Tem uma versão lá, acho que é 25 GB ou 20 GB e outra... Opa! Peraí. Não. A mídia do Wii é 25 GB o disco óptico, né? Eu não sei se funciona igual o DVD normal ou outro tipo de DVD, porque quando você tem uma mídia de dupla camada, fica com o dobro de gigas, entendeu? Deixa eu ver, né? Eu acho que não. Peraí, Wii 4.5. Olha, se seguir o formato dos DVDs comuns, né? Pode ser que tenha os discos de 50 GB, né? Mas aqui não tá falando nada, porque os DVDs comuns trabalham no formato de dupla camada. Por exemplo, um DVD comum tem 4.7 GB, um DVD de dupla camada tem 8.5, entendeu? Então, se o da Nintendo, disco proprietário, funcionar assim, o de dupla camada tem 50 GB, tá? Observação, né? Bom, né? Eu vejo o Wii U também como um console compreendido, como eu já tinha acabado de falar, né? Mas a Nintendo não ajudou, entendeu? O Wii U trouxe a sua revolução, né? Mas ele não trouxe o que muita gente queria, né? Que era um console com hardware mais fechado, que consegue com que fosse feito fácil jogos, entendeu? Então isso acarretou vários problemas. Claro que a Nintendo ajudou a ferrar o Wii U, né? Mas nós estamos aí, né? Bom, né? O Nintendo Switch provavelmente vai consertar todos os erros do Wii U, né? Só pra salientar, né? Bom, né? Uma coisa que a gente tem que se orgulhar da Nintendo, né? Mesmo com o fracasso do Wii U, né? Ela conseguiu levar a geração nas costas da 8ª geração do Wii U, né? Ela foi a única empresa que conseguiu entregar 1080p, 60 FPS nos seus jogos, né? Eu sei que a Nintendo geralmente não tem jogos com tanto gráfico, essas coisas assim. Tô falando de jogos exclusivos, entendeu? Então, ela fez 1080p, 60 FPS, né? Os jogos que não fazem isso, geralmente não são da Nintendo. E são jogos mais pesados graficamente, entendeu? Com relação, né, a placa de vídeo do Switch é bem equivalente a um PS3 360, um pouquinho mais forte. Então você tem aí um gráfico aí de 7ª para 8ª geração, entendeu? Podemos dizer aí, seria um gráfico aí de um PS3 ou 360 turbinado, né, como a gente fala, né? Mas o Wii U, ele veio a mostrar, né, alguma coisa, não deu muito certo.
E eu vou ser sincero, né? Mesmo com o fracasso do Wii U, né? A Nintendo meio que botou a mão na consciência, olhou para seus erros e corrigiu eles. E que virou o Nintendo Switch, né? Eu vejo muitas críticas infundadas com o Nintendo Switch, falando que ele é um console fraco, entendeu? O Switch realmente ele é um pouquinho mais fraco que o PS4 e o Xbox One, entendeu? Mas lembrando que ele é um aparelho portátil, que você pode botar na TV. Tem um preço de $300. Ainda tem um Joy-Con, tem várias maneiras de se jogar. Eu acho que o Switch tá com preço muito bom para que ele oferece, entendeu? Eu acho que as pessoas estão reclamando demais, né? E provavelmente daqui a algum tempo a gente vai ter um corte de preço no Switch, né? Que agora o Switch daqui a algum tempo provavelmente o Switch vai custar $250. É bem comum. A gente tem abaixo de preço de videogame com relação a algum tempo, entendeu? Ou vir algum bundle, né? Já com $300 com algum jogo, né? Que praticamente já dá esse desconto pelo mesmo preço, né? $300, entendeu? Isso vai ser muito bom para a Nintendo, né? Todos esses problemas foram corrigidos do Wii U no seu sucessor, né? Claro que a Nintendo ainda não virou uma empresa muito liberal, né? Ainda tem coisas rústicas, mas eu acho que o fracasso do Wii U vai ser a ascensão do Switch, né? E para poder falar de jogos, né? Os jogos da Nintendo geralmente são jogos exclusivos. O pessoal gosta de zoar a Nintendo porque, joguinho de criança. Não. A Nintendo sabe fazer jogo, entendeu? Se a Nintendo soubesse fazer um pouquinho melhor de hardware, que agora parece que veio um hardware decente, na minha opinião, com os jogos que ela faz lindo, perfeito. Vamos ter videogames aí, vamos ter uma nona geração do Switch muito boa, entendeu? E provavelmente a gente vai pegar vários grandes jogos da 8ª geração do Wii U remasterizado, entendeu? Aproveitar para falar aqui, né? Tem que falar sobre a retrocompatibilidade lembrei, né? Do Switch, né? Não dá pra fazer retrocompatibilidade porque o Switch é híbrido, entendeu? Porque o chip teria que ir numa dock modular que teria leitor de disco para rodar. Só que o Switch, a ideia de você jogar tanto portátil, tanto na TV, entendeu? Então, se eles botassem só pra botar na TV, eu vou ser sincero, eu acho que seria uma coisa boa, mas ia perder toda a experiência, né, de jogo, entendeu? E pra Nintendo fazer isso, seria um custo muito alto. Então, o custo alto que ela já gastaria seria muito mais barato, né? Tipo assim, não mais barato, mas conveniente ela fazer remasterização dos jogos próprios que venderam bem, né? Visto que o cara ia ficar com o jogo tanto no portátil, tanto portátil, tanto na TV, né? E tem outra coisa que a pessoa não sabe, né? Muita gente falou, pô, e quem comprou digital? Não dá o cara pra quem comprou digital. Lembrando que o Nintendo Wii U vendeu somente 11 milhões de unidades e geralmente o jogo exclusivo vende a média aí de 5 a 8 para 10, né? De 5 a 8 milhões cada jogo top da Nintendo que eles fazem. E a venda online que eles fazem é a média de 1 a 3% que as pessoas compram, entendeu? Então seria muito... a Nintendo ia tomar prejuízo se ela fizesse isso. Eu sei que eu não tô botando a mão na cabeça da Nintendo, então eu acho que seria muito melhor pro consumidor vier remasterização dos bons jogos que já tiveram do Nintendo Wii U pro Switch, porque vai ser muito mais conveniente, vai ser muito melhor. Além de você ter melhores gráficos, aquela ladinha toda, melhor frame rate, o hardware do Switch é decente, né? E só pra finalizar, eu vou falar um pouquinho do hardware do Switch, entendeu? Bom, eu já fiz uma análise errônea no meu canal do hardware do Switch, né? Porque depois de um tempo passou, eu parei para analisar o hardware, parei para estudar um pouco mais, né? Bom, o hardware do Switch é bem diferente do PS4 e Xbox One. Falando no hardware bruto, o hardware real, entendeu? A arquitetura do PS4 e Xbox One é x86, PC. A arquitetura do Nintendo Switch é ARM, praticamente celular, entendeu? O Tegra X1, que é o processador que está no Switch, ele é o processador mais forte dos mobile atualmente, né? Já tá para lançar chip mais forte pelo lado da Nvidia, mas
geralmente vai vir em tablet e Android não usa esse recurso. Como videogame portátil, podemos dizer que o Switch é o videogame portátil mais forte de todos os tempos. Eu tô vendo pessoas, né, denigrir o console por causa disso, entendeu? O poder de processamento é no console, mas temos rumores, né, que provavelmente não, temos rumores que pode ser que a Nintendo faça algum tipo de dock com placa de vídeo, alguma coisa similar, para que rodemos o Switch melhor. Isso pode ser que venha, pode ser que não venha, entendeu? Só o tempo vai dizer, mas é totalmente hardware, falando sobre o hardware, é totalmente provável porque tem como botar placa de vídeo no PC pela conexão USB 3.0, fica uma puta de gambiarra, uma merda, só que acontece diferente. A velocidade do USB permite isso, né? Talvez não venha um hardware tão forte pela velocidade do USB 3.0, né? Que é 10 gigabits por segundo, entendeu? Para ser uma conexão mais rápida, teria que ser Thunderbolt 3, isso vai ser mais caro, tanto para console, tanto para dock, entendeu? Então seria uma coisa mais de luxo, mais pro, entendeu? E talvez tem muita gente que não pagaria isso para ter essa experiência melhor, entendeu? É viável fazer uma dock pro falando de hardware? Sim. Só que a dock mais simples, tipo assim, com placa de vídeo, para a versão do Switch comum, provavelmente vai ser uma dock. Eu diria o hardware equivalente de placa de vídeo PC, ou uma 1050 Ti ou uma 1060, entendeu? Não vai passar disso, entendeu? Para botar uma coisa equivalente a uma 1080, 1080 Ti, teria que ser uma Thunderbolt 3. Thunderbolt 3 encareceria o console, a não ser que a Nintendo fizer uma versão Pro, entendeu? E o que entraria, né? Praticamente a placa de vídeo, né? A placa de vídeo que eu falo não é placa de vídeo versão de PC como você conhece. Seria um chip, seria soldado na própria placa-mãe para deixar o tamanho compacto. E talvez até uma adicional de memória RAM para o próprio console para rodar melhor na TV. Entendeu? Então é isso que entraria no Switch, né? Claro, com aquelas conexões, HDMI, fonte, aquela entrada de áudio óptico, mas USB. Só isso, entendeu? Então, esse é o Switch, esse é o Nintendo Wii U, né? Queria adicionar umas coisinhas a mais, né? Pra vocês, né, galerinha? Tchau, fui. Nostalgia Nintendo Switch. Quer dizer, Nintendo Wii U, né? Tô trocando os nomes. É porque os nomes são bem similares. Tchau, galerinha. Fui.